Jó 2, 11 e 13. Quando os três amigos de Jó, Elifaz de Temã, Bildade de Suã e Zofar de Naamade, souberam de todos os males que o haviam atingido, saíram cada um da sua região. Combinaram encontrar-se para juntos irem mostrar solidariedade a Jó e consolá-lo. Quando o viram à distância, vai ser o Tiago, onde completei, né? Mal puderam reconhecê-lo e começaram a chorar em voz alta. Cada um deles rasgou seu manto e colocou terra sobre a cabeça. Depois os três se assentaram no chão e no chão com ele durante 7 dias e 7 noites. Ninguém lhe disse uma palavra, pois viam como era grande o seu sofrimento. Salmo 142, verso 4. Logo à frente do livro de Jó, Salmo 142, verso 4. Jó 142, verso 4. Vamos lá? Olha para a minha direita e vê, ninguém se preocupa comigo, não tenho abrigo seguro, ninguém se importa com a minha vida. Amém? Se assente. O tema da mensagem é quando ninguém te compreende. Viu, Tiago? É o tema da mensagem, quando ninguém te compreende. Então nós estávamos viajando, graças a Deus, com fumo e vortemo, não é? E é chão, e muito chão. Depois que vira ali, que sai do estado de Goiás e pega a Bahia, tem, se eu não me engano, mais de 200 quilômetros só de reta. Não tem curva, é reta, você cansa de reta, dá sono, as costas dói, o joelho dói. Aí depois tem como é que fala? Um pedaço onde tem muita curva, muito perigoso, muito precipício, muita serra, mas graças a Deus foi uma bênção. Vamos lá, conseguiu achar, Tiago? Quando ninguém te compreende. Aí, esse é o tema. Quando ninguém te compreende. Está ali Jó com seus amigos e do lado de cá é Davi na caverna de Adulão. Amém? Quando ninguém te compreende. Incompreensão, segundo o dicionário, é falta de compreensão. Incompreensão é incapacidade de entender algo ou alguém. Incompreensão é ausência de empatia diante das dificuldades ou sentimentos de outra pessoa. Incompreensão é a atitude de quem julga conhecer ou entender a realidade do outro. É não conseguir entender a dor ou a fé do outro, gerando julgamentos e falta de consolo. Por que isso acontece? Quando eu estava hoje estudando essa mensagem, quando ninguém te compreende, me veio, sabe quem? Você já assistiu Chaves? Ele tinha um bordão que dizia: ninguém tem paciência comigo. Não é? Vinha esse bordão na minha cabeça. Por que isso acontece? Porque há sofrimentos tão profundos que eu e você passamos, que nem as pessoas mais próximas conseguem entender. Muitas vezes nós esperamos um abraço e nós recebemos críticas, esperamos consolo, encontramos silêncio, esperamos apoio e recebemos julgamentos. E a gente olha para a história de Jó, um homem íntegro, um homem reto, um homem que era temente a Deus, um homem que, apesar de ser reto, íntegro, temente a Deus, ele perdeu tudo de uma só vez.
ele perde bens, ele perde saúde, ele perde os seus filhos, e além de perder tudo, veio junto com toda essa perda, veio a falta de compreensão de quem ele esperava ajuda. E a gente percebe que um dos sentimentos mais dolorosos da vida é a incompreensão. Porque a incompreensão não é apenas você sofrer, é você sofrer sozinho. Mateus, Deus manda dizer para você que você não errou. Tá bom? Você não errou. Então fica tranquilo que você não errou. Não carrega uma culpa que não está sobre você. Você não errou. Não sei o que é, mas Deus manda dizer, você não errou. Quem está falando não é o pai, quem está falando é o pastor. Amém? Você não errou. Então fique firme que Deus vai te honrar e Deus vai sustentar você, porque Ele é o seu pastor. Amém? Então, um dos sentimentos mais dolorosos da vida cristã, da nossa vida, é a incompreensão, porque muitas vezes nós sofremos, isso faz parte da vida humana. Tanto eu quanto você um dia sofreremos ou estamos sofrendo nesse momento. Mas o grande problema é sofrer sozinho, sem que alguém entenda a sua dor. Às vezes, quando nós estamos sofrendo, amigos, familiares, pessoas próximas, elas vão se afastar de nós. Outras não vão compreender a dimensão do problema que nós estamos enfrentando, da dor que nós estamos enfrentando. Porque há momentos que nós estamos enfrentando uma dor tão profunda, tão dolorosa, que nós até tentamos explicar para a pessoa, ou quando nós somos indagados, o que nós estamos sentindo ou passamos. Mas muitas vezes as pessoas elas não vão compreender a dimensão da dor que você está sofrendo, porque é uma dor que você está com ela e só você e Deus sabe. E muitas vezes tentar explicar essa dor para essa pessoa, às vezes você não vai conseguir. No Salmo 142, Davi ele clama a Deus no meio da solidão. Esse Salmo 142, nós vamos fazer um paralelo entre dois personagens da Bíblia, Davi e Jó. E a gente percebe aqui que no Salmo 142 o salmista Davi está na caverna de Adulão, sendo perseguido pelo seu algoz, que era o rei Saul, porque ele estava ali em meio à solidão, e ele clama em meio à solidão. E a gente olha Jó no auge da sua aflição, ele vê seus amigos chegarem para consolá-lo, para o consolarem, para trazer alívio, mas eles, apesar de chegarem e se aproximarem de Jó, eles foram incapazes de trazer alívio. Então essa mensagem, com esse tema, quando ninguém te compreende, ela tem um propósito, para aquelas pessoas que estão enfrentando desertos da vida, estão se sentindo sozinhos, porque existe esperança para quem sofre a incompreensão, porque a incompreensão é a incapacidade de entender algo ou alguém, é a ausência de empatia das pessoas diante das dificuldades ou sentimento de outra pessoa. Mas existe esperança para quem sofre incompreensão. Essa experiência não é exclusiva de Jó e nem de Davi. Todos nós um dia nós enfrentaremos problemas e seremos mal compreendidos pelas pessoas que estão ao nosso redor. Mas a Bíblia ela nos ensina como enfrentar esses momentos de incompreensão, de solidão, de vazio, e enfrentar esses momentos com fé. E nós vamos aprender aqui em rápidas palavras como agir quando as pessoas não entendem. Amém? Quando as pessoas não compreendem aquilo que você está passando. A primeira coisa que o texto diz: a incompreensão é uma realidade na vida cristã. O salmista, no Salmo 142, verso 4, ele diz: olhei para a minha direita e vi, e ninguém se preocupava comigo. Essa é uma oração, como eu disse, que Davi fez quando ele fugia e se escondia na caverna de Adulão. E esse texto, esse verso, esse versículo, expressa um momento de profunda solidão e de profundo desespero. Porque Davi, ele declara que ele olhou para os lados e ele não encontrou nenhuma ajuda. Ele se sentia abandonado. Ele se sentia abandonado porque ninguém se importava com a dor e com a perseguição que ele estava passando. Não havia refúgio e ninguém vinha defender Davi.
E eu fui procurar, porque é interessante notar que ele diz ali na primeira parte, dos 2 pontos ali, ele disse assim: olhei para a minha direita e vi, ninguém se preocupava comigo. Ele olha para a direita e não vê ninguém. E eu fui pesquisar o que significa essa frase, essa expressão, olhei para a direita e não vi. A direita, no contexto hebraico, era considerado o lado de apoio, o lado do apoio e da defesa. Imagina um soldado que vai para a guerra. À direita ficava o guerreiro aliado, em uma batalha, aquele que protegia com escudo e com a espada. E quando Davi olha para a sua direita e vê que não tinha ninguém, isso significa que ele não tinha nenhum aliado, ninguém para o defender, ninguém para o sustentar. Então, quando ele diz, olhei para a minha direita e me vi que ninguém se preocupava comigo, ele estava dando um grito de solidão, uma dor profunda, porque aquela pessoa que na batalha deveria estar ao lado dele, ao lado direito, que era aquela pessoa que o protegia, que o apoiava, que o defendia, não estava ao lado dele. Então ele se sente abandonado. Por isso que ele faz esse salmo na caverna de Adulão. Ele percebe que ele não podia contar com amigos, ele não podia contar com parentes, ele não podia contar com aliados. A solidão que esse homem estava vivendo era uma solidão real. Por isso ele diz, ninguém se importa comigo. Ele sentia que a vida dele não tinha valor para ninguém no meio da dificuldade. E ele viu que todos os defensores que deveriam estar ao seu lado, não tinha ninguém. Então esse clamor mostra que até os homens de Deus enfrentam momentos de vulnerabilidade. Até os mais fortes, eles demonstraram fraquezas em alguns momentos da vida. Então muitas pessoas olham para um homem de Deus, para um pastor e para um líder, e pensam que esse homem, esse pastor ou líder, tem a obrigação de ser forte 24 horas por dia. O tal do homem tem consigo, os homens que estão aqui vão concordar comigo, mas muitas vezes nós queremos demonstrar força quando a gente está fraco. Mas a gente tem esse mal de às vezes tentar demonstrar força. Então esse clamor, não tinha ninguém do meu lado, mostra que não tinha ninguém que podia apoiar Davi naquele momento. Então muitos sentem isso. Quem sabe você sente isso. Você procura apoio em amigos, irmãos, mas você não encontra. E a incompreensão ela dói porque nós esperamos encontrar quem nos defenda, quem nos ajude, quem nos proteja, quem nos aconselhe, quem esteja ao nosso lado. Davi, mesmo cercado de amigos, ele não encontrou ninguém que o entendesse. Então há momentos da vida que você não vai encontrar ninguém que entende a dor que você está passando. E por isso é muito dolorido. No auge da dor, Jó, ele foi acusado pelos seus amigos. Jesus, no Getsêmani, pediu a companhia dos seus discípulos, mas eles dormiram. Então, em momentos de dor, muitas vezes nós não encontramos quem nos ajude, quem nos apoie, quem esteja ao nosso lado. É uma dura e triste realidade. Então não se surpreenda se no dia da sua dor você não encontrar apoio humano. Normalmente no dia da dor nós não encontramos apoio humano, porque a gente percebe que as pessoas são limitadas. Nem sempre vai haver um braço para você segurar, mas uma coisa você pode ter certeza: certamente Deus estará ao seu lado para te ouvir e para te ajudar. Porque quando você não tiver socorro humano, a Bíblia diz que você tem que levantar os seus olhos para o alto, e é de lá que virá o seu socorro, porque o Senhor é o seu abrigo seguro. Quando tudo parecer estar perdido, quando você não tiver quem esteja compreendendo e ajudando você na sua dor, Deus continua sendo fiel. Então, quando parecer que ninguém está ao seu lado, lembre-se, Deus nunca abandona os seus. Emanuel é o nome do Senhor. Então, às vezes, você está sendo incompreendido. Você olha para a sua direita e você não acha apoio. Você olha para o lado e aquele que deveria, que você esperava que estivesse ao seu lado, não está. É uma triste realidade da vida cristã. Outra coisa que nós aprendemos, agora passaremos para Jó.
A incompreensão pode vir até mesmo dos amigos. O texto diz, Jó 2,11: ouvindo, pois, 3 amigos de Jó todo este mal que lhe sobreviera, chegaram cada um do seu lugar, Elifaz o temanita, Bildade o suíta e Zofar o naamatita, e combinaram ir juntamente condoer-se dele e consolá-lo. Esse texto aqui de Jó, ele acontece logo após a segunda provação de Jó, aonde Deus pergunta para Satanás: de onde tu vem? E a Bíblia diz que Satanás responde: de perambular sobre a terra e andar por ela. E o Senhor disse: viste meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Ele se mantém íntegro apesar de você me haver instigado contra ele, para arruiná-lo sem motivo. Pele por pele, respondeu Satanás. Um homem dará tudo o que tem por sua vida, estende a sua mão e fere a sua carne e os seus ossos, e com certeza ele amaldiçoará a tua face. O Senhor disse a Satanás: pois bem, ele está em suas mãos, apenas poupe sua vida. Satanás sai da presença de Deus e afligiu Jó com feridas terríveis, da sola dos pés ao alto da cabeça. Então Jó apanhou um caco de louça e com ele raspava, sentado entre as cinzas. E a sua mulher disse: amaldiçoou seu Deus e morre. Isso aconteceu também logo após ele perder seus filhos, tudo no mesmo instante. E aqui, quando os amigos de Jó souberam da tragédia que ele estava vivenciando e que tinha acontecido com ele, a Bíblia diz que eles combinaram de ir visitar Jó. Porque o que acontece? Você já ouviu a expressão, a notícia ruim corre? Você já viu que tragédia? As pessoas parecem, nós gostamos de comunicar tragédia. Quando morre alguém, parece que tem gente que gosta de avisar que o outro morreu. Mas muitas das vezes as pessoas não gostam de comunicar quando alguém teve uma vitória. Mas quando nós enfrentamos tempos difíceis, a nossa dor, ela pode ter certeza, ela vai se tornar conhecida por todos de uma forma muito rápida. E os amigos de Jó ficaram sabendo disso. Eles tinham até boa intenção, porque eles foram para consolar o seu amigo e demonstrar compaixão. Então entenda o seguinte: há amigos e há colegas. Porque o que acontece aqui? A verdadeira amizade, ela se revela na crise, não é na fartura, ela se revela na adversidade. Se eu ou você temos amigos que estão ao nosso lado, ao nosso redor, só quando estamos bem na fartura, elas não são os nossos amigos. Elas são pessoas interesseiras que estão interessadas não no nosso bem, mas naquilo que nós podemos oferecer a ela. Os verdadeiros amigos, a verdadeira amizade se revela na crise. É a hora que você está na adversidade, que você não tem fartura. Se permanecer alguém ao seu lado, quando você estiver doente, quando você estiver sem dinheiro, quando as portas se fecharam, pode dar valor a essa pessoa, porque ela é uma boa amizade que deve ser valorizada. Então, o que acontece? A incompreensão veio dos amigos. Por que ela veio dos amigos? Apesar da boa intenção, eu tenho que viajar mais. Thaís, pelo amor de Deus, Deus manda dizer para você assim: pare de tentar resolver seus problemas na força humana. Pare de tentar resolver seus problemas com pressa. Você está olhando demais para a sua idade. Você está olhando demais para o tempo passado. E Deus está dizendo que essa ansiedade sua não vai acrescentar nada na sua vida. Ela só está tirando sua fé, tirando o seu ânimo, tirando a sua alegria. E você muitas vezes está chorando sozinho por causa da sua pressa, por causa da sua ansiedade, porque você está olhando demais para o tempo passando, para a sua idade chegando, e você está dizendo assim: não vai dar tempo. E Deus está perguntando para você: quem que te disse isso? Deus está dizendo: eu nunca te disse isso.
Por isso, não alimente mais, diz o Senhor, esse tipo de pensamento no seu coração. Vai dar tempo, sabe por quê? Porque Deus fez a promessa. Ele não é homem para mentir e muito menos filho do homem para se arrepender. Por isso, descansa. Amém? Porque enquanto você está ansioso, você dá trabalho para o pastor. Porque o pastor vai sentir sua dor. Então, por favor, tire essa ansiedade do seu coração, senão eu sinto ela. Amém? Você entendeu o recado? Descansa. No tempo certo vai acontecer o milagre. Então o que acontece? A intenção era boa, mas eles falharam. Por que eles falharam? Porque eles tentaram, os amigos de Jó, tentaram explicar para Jó o sofrimento de Jó. E acusaram Jó injustamente. Então entenda o seguinte: nem sempre quem se aproxima na hora da dor vai saber lidar com ela. Na hora da dor, antes de falar com alguém que está em sofrimento, faça essa pergunta: isso que eu vou falar para a pessoa vai curar ou vai ferir ainda mais a pessoa? Porque quando a pessoa está passando por uma grande dor, ela fica fragilizada. Então, às vezes, uma palavra pode não melhorar, mas pode piorar. Então, seja um instrumento de consolo, não um instrumento de julgamento. Porque os amigos de Jó, eles falharam, porque eles tentaram explicar o sofrimento de Jó. E com isso eles acusam Jó de forma errada, de forma injusta. Porque eles disseram: você está passando por isso por causa dos seus pecados. O crente tem uma mania de dizer que tudo que a pessoa está passando é por causa do pecado dela. E às vezes não é, às vezes é o agir de Deus, é a mão de Deus, para que essa pessoa possa entender o propósito dele. Então nem todo consolo é útil. As palavras erradas, elas podem piorar a dor. Então a gente tem que aprender a ouvir mais e julgar menos aquela pessoa que está passando por dificuldade. Então nós precisamos aqui valorizar pessoas que estão ao nosso lado em tempos difíceis. Mas nem todo consolo é útil e nem todo conselho vem da parte de Deus. Por isso, seja cauteloso ao ouvir conselhos, analise, tenha discernimento de espírito, para saber se o conselho ou o consolo vem da parte do Senhor. Porque às vezes a pessoa, no desejo de querer nos ajudar na hora da dor, faz nos atrapalhar. Então, seja um amigo sábio. Quando alguém sofre, não tente achar explicações para o sofrimento. Mostre empatia, ore e esteja disponível. A Bíblia diz: chorar com os que choram. Mas o crente tem um mal de querer achar, como eu acabei de dizer, espiritualizar coisa que não é para ser espiritualizada. É aquelas explicações vazias, rasas. Você tem que orar mais, tem que jejuar mais. O quê? Você está orando pouco. Isso é por causa que você está errando. Não. A gente tem que muitas vezes entender que você tem que sentar do lado e ficar calado. Pronto. Parar de tentar achar explicação. Então, a gente tem que entender isso. A incompreensão, ela vem até mesmo dos amigos. Os amigos de Jó começam bem, vai visitar, mas no decorrer da história eles pisam na bola, fazem coisas que eles não deveriam fazer. Próxima coisa: amigos podem chegar, mas a incompreensão os impede de saber o que fazer. O texto diz, verso 12 de Jó, capítulo 2: quando o viram à distância, mal puderam reconhecê-lo, e começaram a chorar em alta voz. Cada um deles rasgou o manto e colocou terra sobre a cabeça. Como eu disse, eles tinham boas intenções. Qual era a boa intenção? Consolar Jó. Mas quando eles chegam, nós acabamos de ler aqui que Jó apanhou, que Satanás feriu Jó. E olha, essa ferida aqui foi externa. Jó já estava sentindo a ferida interna, por causa da dor que ele estava sentindo pela perda dos seus bens e principalmente dos seus filhos. Tudo assim, ó. Chega o mensageiro, seu filho morreu. Chega o mensageiro, seu filho morreu. Chega o mensageiro, seu filho morreu. Não teve pausa. Depois, ainda por cima, Deus permite que Satanás saiu Satanás da presença do Senhor e afligiu Jó com feridas terríveis,
da sola dos pés ao alto da cabeça. Então Jó apanhou um caco de louça, ou a outras traduções diz caco de telha, e com ele se raspava sentado entre as cinzas. Então imagine a situação desse homem. Eu vi um vídeo ontem, um rapaz que faz vídeo ajudando pessoas na rua, e ele achou um andarilho. Quando você viaja, você já viu, tem muitos andarilhos em estradas. Ele acha um senhor sentado num banco de ônibus, um ponto de ônibus, e estava chovendo, fazendo muito frio, não sei a cidade, inclusive lá na praia estava chovendo, infelizmente. Chovia, vinha sol, chovia, vinha frio, a gente ia para a praia de lua de frio, mas nós estávamos na praia. Aí o que acontece? Esse rapaz achou o senhor no ponto de ônibus, e esse senhor ele era andarilho, e um braço dele, por um acidente, um atropelamento, ele estava com o braço imobilizado, machucado, já sem movimento, era irreversível, dizendo ele, não tem cirurgia resolvida, e ao que parece um braço com feridas. E o rapaz pegou, deu roupas para ele, e tentou ajudar, e na hora de trocar roupa nova, ele teve que tirar, porque o braço não tinha movimento. E quando ele tirou num posto de gasolina, no banheiro do posto de gasolina, quando tirou aquela roupa cheia de machucado, cheia de putrefação, ele disse que deu ânsia de vômito, e aquelas pessoas que estavam ali dentro do banheiro não aguentaram o mau cheiro daquela ferida. Agora você imagina, traz isso para Jó. O homem que raspava as suas feridas da cabeça à planta dos pés com um caco de telha. Então o que acontece? Mediante isso, os amigos foram consolar Jó, mas quando eles chegam, percebe-se o que? Eles começaram a chorar em voz alta. Por quê? Porque quando viram a distância, mal puderam reconhecer que era Jó. O sofrimento era tão grande fisicamente e emocionalmente que deformou Jó a ponto de Jó não parecer o mesmo homem. A sua aparência mudou tanto que eles não sabiam como agir. A dor de Jó, tanto física quanto interna quanto externa, deformou Jó, que os amigos não reconheceram. A perda, a doença, a tristeza alteraram a aparência de Jó. Por que isso? Agora aplique isso na sua vida. Muitas vezes o nosso sofrimento nos muda. Quando nós estamos sofrendo, o rosto é mudado, o olhar é mudado, a expressão é mudada. É fácil você perceber uma pessoa, vamos usar o ambiente da igreja. Você sabe que uma pessoa está sofrendo pelo olhar dela, pela posição corporal dela, pela expressão, pela voz. Você consegue analisar. Como eu estou aqui na frente, conheço a história, eu já logo olho e falo assim, esse aí está passando por problema. Por que isso acontece? A Bíblia diz que o coração alegre formoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Então a gente entende pela palavra de Deus que quando uma pessoa está passando por uma dor muito grande, muito profunda, a fisionomia dela é mudada, o olhar dela é mudado, a expressão dela é mudada, a voz dela é mudada, a posição corporal dela é mudada. Por que isso acontece? Porque o nosso coração está triste. Então não se assuste quando as pessoas disserem para você no momento de dificuldade, você não parece a mesma pessoa. Você já ouviu isso? Você não é a mesma pessoa. Porque a dor está tão grande, tão profunda, tão caótica, que a dor pode mudar até a aparência. A dor pode mudar a vida. Você já viu essas pessoas, como nesse vídeo, essas pessoas que vivem na rua? Vamos usar esse exemplo. Você já viu aqueles exemplos que pegam a pessoa na rua? Esses dias eu vi um que era drogado, que infelizmente o crack o pegou, e ele era um rapaz bonito, vistoso, só que quando ele estava ali sentado, todo sujo, com roupas sujas, rasgadas, barba sem fazer, banho sem tomar, você olhar para aquela pessoa e não dá nada para ninguém, para ela.
Mas depois de um banho tomado, um dente escovado, um corte de cabelo, uma roupa nova e uma barba feita, você olha para aquela pessoa, até a expressão do olhar dela muda. Então o que se entende aqui? Que situações extremas pode fazer a gente se tornar irreconhecível fisicamente e emocionalmente. Então quando alguém próximo estiver desta forma, com dor tamanha, não tente entender tudo nem julgar, apenas esteja presente, ame essa pessoa, ore por essa pessoa, porque nós precisamos aprender a sentir a dor do outro. O cristão tem que aprender a sentir a dor do outro. Eu brinquei com a irmã Thaís aqui, para de ficar ansiosa porque o pastor sente a sua ansiedade. Porque a Bíblia diz assim: alegre-se com os que se alegram, chore com os que choram. Então isso é bíblico. Então nós precisamos aprender a sentir a dor do outro. Hoje na correria do nosso dia a dia, ninguém se preocupa mais com o outro. O crente não está preocupado mais com o outro. Se um falta na igreja, não preocupa em ligar. Essa responsabilidade fica só sobre o pastor. Não, se você está sentindo falta de alguém na igreja, qual que é o seu papel? Perguntar por essa pessoa, ligar para essa pessoa, saber por que essa pessoa está muito faltosa no culto. Isso não cabe só a mim. Às vezes a pessoa está sem condição financeira de vir para o culto. O que eu posso fazer? Irmão, você mora onde? Vou ir te buscar. Estou chegando, 7 horas eu estou aí te buscando para você ir para o culto. Irmão, eu não posso ir aí te buscar, mas eu vou pagar seu Uber para você ir e para você voltar. Então é isso que a gente precisa entender. Então os amigos muitas vezes podem até chegar, mas a incompreensão, às vezes as pessoas não sabem o que fazer. Tem situações que você quer ajudar uma pessoa, mas você não sabe o que fazer. Mas entenda o seguinte: a presença vale mais do que palavra. Então a gente precisa ter empatia e compaixão com essas pessoas. Outra coisa que o texto nos diz: quando você não compreende a dor do próximo, o silêncio fala mais do que palavras. Verso 13 de Jó 2 diz assim: e ficaram sentados com ele na terra 7 dias e 7 noites, e nenhum lhe dizia palavra alguma, porque viam que a sua dor era muito grande. Olha que interessante. Eles vão consolar, vão levar uma palavra, vão visitar aquele homem que perdeu sua saúde, suas riquezas, seus filhos, perdeu tudo num dia só. E o que o texto está dizendo? Que eles tiveram um tempo de silêncio ao ver o seu amigo na dor. A Bíblia está dizendo que eles ficaram 7 dias, 7 noites sentados no chão, em silêncio. Sabe o que era isso? Era um costume do povo judaico chamado Shivá, que era sinal de respeito profundo à dor da pessoa que estava enlutada. Então entenda o seguinte: eles reconhecem a dor daquele homem, mas eles reconhecem a dor daquele homem através do silêncio, porque eles entendem que palavras não bastavam diante da dor. Uma situação que é difícil de você achar palavra e ter palavra: luto, velório, não é? Você vai falar o que para a pessoa? Não é? Não tem o que falar. Agora você imagina, morreu alguém, pastor, vem aqui fazer o culto. Irmãos, se vocês soubessem o quão difícil é esse tipo de cerimônia, é muito difícil. Uma vez eu tive que, de uma irmã que congregava aqui, para mim foi o mais difícil de todos os velórios que eu já fiz. Foi fazer o velório de uma criança. Quantos anos a menininha tinha? 3 anos. Ela tinha 3 anos, ela era petititinha, assim, devido à enfermidade que ela tinha. Para mim aquilo ali foi o mais difícil. Certa vez eu caí na besteira de um casal, eu fui pregar numa igreja, acabou o culto, eu já querendo sair para ir embora. Chegou um casal,
falou os problemas e não falou o que era. E eu disse assim, como eu disse, usar palavras formadas e tolas e rápidas. Eu caí nesse erro. Eu disse assim, irmãos, eu não sei o que é, mas todas as coisas cooperam para o bem. Aí eles pegam e me dão um tapa na cara dizendo assim, até a morte de uma criança recém-nascida? Vou dizer o quê? Sim, é o que a palavra de Deus diz. Mas a gente entende que há momentos que a gente, por não compreender a dor do próximo, o silêncio fala mais do que palavra. Eles ficaram 7 dias, 7 noites no Shivá, sentados no chão, em silêncio. Eles tiveram empatia sem julgamento. Então, quando você for ajudar alguém, visitar alguém, lembre-se, o silêncio às vezes cura mais do que palavras. Às vezes você só precisa estar presente naquele lugar, com aquela pessoa que está passando por uma dificuldade. Às vezes a sua presença vai ser melhor do que tentar resolver com conselhos rápidos ou frases feitas. Vai ser melhor. Então respeite a dor do outro. Se você não compreende, às vezes ficar em silêncio ao lado dessa pessoa é melhor do que ficar falando abobrinha. Amém? É melhor ficar em silêncio. Então seja um amigo de discurso, de presença e não de discurso. Amém? Então, às vezes é melhor ficar calado. Já diz o ditado, boca fechada não entra mosquito. Fica ali do lado daquela pessoa. Vou fazer um café para você, vou fazer um chá, vou ali na padaria comprar um pão, nós vamos comer, e fica ali. Quando a irmã Sandra estava passando por dificuldades com o seu esposo de enfermidade antes do falecimento do irmão Francis, nós fomos lá e minha esposa fez sopa para ele, apesar dele não ter comido. Ele falou, não vou comer. E ela disse, eu vou fazer esse mesmo. Ele não comeu, mas ela fez a sopa. Então é isso que às vezes a gente precisa, ser mais empático, ajudar um ao outro. Por isso nós somos igreja. É para isso que nós fomos formados como igreja. Às vezes você chega do lado de alguém aqui, passa por alguém, nem cumprimenta. Eu fico vendo aqui, tem muita gente que é muito, às vezes, um relacionamento muito superficial. Acaba o culto, nem tem hora que não espera nem acabar o culto. Eu ouço o barulho da porta. O cara vai embora. Cumprimenta, pega na mão do irmão, tá, enfim. A incompreensão. Já acabou o culto? Só tem mais essa folha. O senhor quer ir embora? Já quer dormir, velho? Vamos lá. A incompreensão das pessoas não significa abandono de Deus. Davi disse, clamei a ti, Senhor, e disse, tu és o meu refúgio. Então, mesmo quando alguém não se importar, não compreender a sua dor, a sua luta, pode ter certeza que Deus está atento. Davi compreendeu que ali na caverna de Adulão, quando todos fugiam dele, Deus se aproximava dele. Paulo também viveu isso. Ele disse, todos me abandonaram, mas o Senhor esteve comigo e me fortaleceu. Então, quando tudo falhar, pode ter certeza absoluta, Deus permanece. Quando os amigos e a família não estiverem ao seu lado, quando as portas fecharem, pode ter certeza absoluta que o Senhor nunca vai te abandonar. O nosso refúgio não está em pessoas, nosso refúgio está em Deus. Se você e eu colocamos a nossa esperança nos homens, ficaremos frustrados. Mas se nós colocarmos nossa fé e a nossa confiança em Deus, pode ter certeza absoluta que nós não ficaremos frustrados. Por isso, transforme essa incompreensão que às vezes nós sentimos em oração. Davi não lamentou, ele orou, ele disse, clamei a ti, Senhor, e disse, tu és o meu refúgio. Então a incompreensão das pessoas, por não entender a sua dor, não significa que Deus abandonou você.
E para encerrar, a incompreensão nos aproxima de Deus. Salmo 73, passa, Tiago. Não fiz? Aleluia. A incompreensão nos aproxima de Deus. O Salmo 73, verso 28 diz assim: quanto a mim, é bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus põe o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Então, quando ninguém entende a sua dor, Deus está dizendo: dependa mais de mim. Amém? Então, quando tudo se cala, quando tudo se afasta, pode ter certeza que Deus se aproxima de você. Então, a incompreensão ela é inevitável, mas a gente percebe que a presença de Deus sempre vai ser maior do que a compreensão. Então, quando você estiver se sentindo incompreendido e ninguém conseguir entender ou tentar te ajudar, pode ter certeza que Deus continua perto. Ele não abandona você. Amém? Amém? Fique de pé. E nós vamos orar em nome de Jesus. Amém? Quando ninguém te entende, quando ninguém te compreende, o Senhor te entende. Às vezes você tentou explicar para alguém o que você está passando e por que você está passando, e ninguém compreendeu. Mas, como Davi disse, olhei para a direita, não tinha ninguém. Às vezes nós passamos por isso, mas o Senhor é o Emanuel, presente, Ele está conosco. Nós vamos orar, vamos agradecer ao Senhor. Deus manda dizer com a Beatriz: uma porta vai ser aberta para você muito em breve, para você colocar em prática tudo que você aprendeu, tudo que você já sabe. Amém? Vai ser algo temporário, mas vai ser de muito valia para você. Vai ser como se fosse um estágio para você. E lá você vai adquirir mais conhecimento ainda. E Deus diz assim, que você ora e diz assim: Deus, eu quero ajudar pessoas. E lá, nessa oportunidade, você vai ter a oportunidade de ajudar pessoas e adquirir conhecimento. Muito em breve, Deus abrirá essa porta para você. Amém? Viu? Quando eu viajo, eu profetizo mais, eu tenho que viajar mais. Aleluia. Pai, eu quero te adorar e te glorificar. Porque, ó Deus, muitas vezes as pessoas não compreendem a dor que o teu povo enfrenta. Teu povo muitas vezes é perseguido, teu povo é provado pelo Senhor, como Jó foi. Teu povo passa por lutas, dores, dificuldades tão grandes, tão ferrenhas, que, ó Deus, Davi olha para a sua direita e não tinha ninguém para ajudar. Nós sentimos esse sentimento, ó Deus, de vazio, de solidão, de, ó Deus, ter pessoas ao nosso lado na hora da dor, da fraqueza, da solidão. Mas ao invés disso, nós encontramos incompreensão das pessoas, encontramos julgamentos, questionamentos, encontramos palavras rasas, vazias, fúteis, que não nos ajudam na hora da dor. Os amigos até se aproximam, mas eles não conseguem compreender e não conseguem nos ajudar, porque ficamos tão marcados, ó Deus, que a nossa fisionomia é mudada, nossa, ó Deus, emoções é marcada. Esse homem e essa mulher que me vê e me ouve tem feridas que só o Senhor sabe, feridas de guerra, que, ó Deus, se tentar, ó Deus, esse homem explicar ou essa mulher explicar, ninguém vai entender. Mas sabemos que o Senhor é Emanuel. As pessoas, ó Deus, podem não compreender, podem não aceitar e não entender, mas o Senhor sabe o porquê de todas as coisas. Mesmo que ninguém nos compreenda, o Senhor é o nosso Deus, o nosso pastor, que não nos deixa e que não nos desampara. Ó Deus, que possamos buscar refúgio e socorro não nas pessoas, porque elas não vão nos compreender,
Quando eu olho para José, que conta o seu sonho, o seu plano, ó Deus, para os seus irmãos, pela sua própria família, ele recebe, ó Deus, a traição e uma punhalada pelas costas. Quantos de nós, ó Deus, estamos passando, ó Deus, por dores inimagináveis, de forma sozinha, mas a tua palavra diz que o Senhor não nos deixa e não nos desampara. Até a consumação do século, o Senhor estará com este homem e com esta mulher. As forças são tiradas da nossa fraqueza. Muitas vezes a luta não é tirada. Paulo pediu para que, ó Deus, o espinho fosse retirado, mas a única coisa que ele ouviu do Senhor foi: a minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Mesmo que as pessoas não entendam e não compreendam, o Senhor sabe o porquê que estamos passando por dadas situações. E aprendemos pela sua palavra que todos podem até tentar nos ajudar, mas às vezes é melhor nós ficarmos ao lado de uma pessoa que está passando por luta, simplesmente em silêncio, porque muitas vezes palavras faladas fora de hora, ó Deus, ao invés de curar, elas provocam ainda mais feridas. Que o Senhor console o coração deste homem, desta mulher, que, ó Deus, está sendo incompreendido pela dor que ele está passando, e ajuda, Senhor, esse homem e essa mulher que me ouviu, que ouviu a sua palavra esta noite. Não deixe ele desistir, não deixe ele parar, não deixe ele desanimar, porque mesmo que todos nos deixem e nos desamparem, tua palavra diz que o Senhor não nos deixa e não nos desampara. Jeremias disse: mesmo que uma mulher abandone a sua filha, ou seu filho que ainda mama, no seio de sua mãe, contudo o Senhor não desampara e não abandona aqueles que são seus. Davi entendeu na caverna que o Senhor era com ele. Ó Deus, no capítulo final do livro de Jó, ele pôde ver, ele disse: agora eu sei que o meu Redentor está vivo. E ele se levantou e ao meu favor, e a porção de Jó se tornou dobrada. Que assim aconteça com o teu povo, que haja porção dobrada, que o teu povo possa permanecer e prevalecer, mesmo, ó Deus, não tendo ninguém ao lado, ó Deus, segurando a nossa mão em momentos de dor e aflição. O Senhor está conosco, e isso, ó Deus, basta, porque se o Senhor é por nós, quem pode ser contra nós? Obrigado pela sua presença nessa noite, obrigado pela sua palavra, obrigado pelo seu consolo no dia da dor, e que possamos, em nome de Jesus, permanecer e prevalecer com a cabeça erguida, porque há momentos de dor e de aflição, em provação e perda, mas há momentos também onde a sorte é mudada e virá, Senhor, a porção dobrada. Hoje, quem sabe, não temos para dar, mas, ó Deus, muito em breve nós teremos porção dobrada de tudo aquilo que temos. Jó, aconteceu isso com ele. Davi foi perseguido na caverna de Adulão, mas o Senhor o colocou como rei de Israel. Assim o Senhor vai colocar esse homem, essa mulher, esta igreja, que muitos, ó Deus, aparentemente não estão vendo, mas nós temos uma promessa e continuaremos seguindo de acordo com a tua palavra. Eu abençoo a todos em nome de Jesus, e que a graça do Senhor seja sobre o seu povo, em nome de Jesus. Aleluia. Sinta o consolo do Senhor, Ele te compreende. Me sobredia a tua mão, me traz a dona pra respirar, e me faz andar sobre as águas. Aleluia.
levantando, caso você queira, possa. Amém. Vamos dizimar e ofertar a obra do Senhor nosso Deus. Aleluia. Pela sua bondade, pela sua misericórdia, pela sua compreensão, ó Deus, em nossa dor. Por mais, ó Deus, que as pessoas ao redor, ou até mesmo nós não compreendemos, ó Deus, o porquê de muitas coisas, o Senhor sempre tem um propósito eterno, um projeto eterno. Não sabemos agora, mas compreenderemos depois. Se permanecer firme no Senhor, tua palavra diz que o Senhor virá e mudará a história daquele que permanece com o Senhor. Que o Senhor mude a história, ajude o teu povo a buscar refúgio, consolo e socorro, não nos homens, mas no Senhor. Que possamos ser pessoas que ajudam uns aos outros e compreendem a dor uns dos outros. E, ó Deus, não para julgar, mas para ajudar. Que essa semana seja uma semana de graça, de paz, de prosperidade. Que o Senhor abençoe os membros desta igreja. Alguns estão faltosos, outros desanimados, outros abatidos, mas o Senhor é Deus que sabe todas as coisas. A obra não é minha, a igreja não é minha. Eu só sou o mordomo, eu só cuido dela. E aqueles que aqui estiverem serão bem cuidados. Que o Senhor abençoe e que a graça, que a paz, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre o seu povo, no nome de Jesus. Está terminado. Deus te abençoe. Aleluia. Pai, eu oro em nome de Jesus, Senhor, crendo que o Senhor é Deus que está sobre o seu filho. O Senhor sabe as dores, as aflições que este tem enfrentado.